O surrealismo foi um movimento literário e artístico iniciado em 1924, ligado diretamente ao caráter irreverente e provocativo do dadaísmo, junto ao seu questionamento sobre cada aspecto, seja ele comportamental ou até mesmo a realidade burguesa. Isso abriu caminho para este movimento e para o desenvolvimento dele. Além dessa significante contribuição do dadaísmo, também há a retomada das matrizes românticas, do simbolismo e da pintura metafísica italiana. O grande porta-voz foi o poeta e crítico André Breton, que além de escrever o Manifesto Surrealista, também apresenta uma das principais influências, que é a psicanálise, junto a aspectos fundamentais e característicos do movimento, como, por exemplo, o afastamento da realidade, a valorização do funcionamento do subconsciente, desvio do pensamento racional, libertação da imaginação do controle do consciente e das preocupações estéticas ou morais, muito presentes em movimentos anteriores. Isso revolucionou a forma com que artistas poderiam se expressar. A crítica à racionalidade burguesa em favor do que era considerado maravilhoso e fantástico ao olhar desses artistas abriu a oportunidade para que muitos se integrassem e se expressassem cada um de uma forma. Não existe somente um jeito de se expressar, ou somente um estilo ou técnica. Há diversas técnicas e tendências que podem ser notadas e se dão por meio de uma criação livre e espontânea, onde o que se é expressado vem direto da imaginação, e não há intervenções, resultando em uma fluidez de ideias. Isso resulta em uma representação de composições abstratas, fantasiosas e oníricas, que vêm dos sonhos, e são feitas de forma autêntica através de composições formadas por sobreposição, união, ressignificação de objetos e figuras, automatismo na criação, utilização de colagens, influenciados por experiências inconscientes e alucinatórias que acreditavam ampliar a consciência. O verdadeiro nome do então conhecido Salvador Dalí era Salvador Felipe Jacinto Dalí e Dominique, nascido em 11 de maio de 1904, em Figueres, na Espanha. É importante saber que Dalí sempre foi muito mimado e instigado pela família a desenvolver seus trabalhos artísticos, pois cresceu em um âmbito burguês. Sua primeira exposição foi aos 16 anos, no Teatro Municipal de Figueres, hoje Teatro Museu Dalí. Em seus 17 anos, perde a mãe, a quem fizera poucas obras em homenagem. Cadaqués era um lugar onde ia com a família aos verões. Serviu de inspiração de suas primeiras obras e muitos outros trabalhos. Em 1922, entra para a Academia Real de Belas Artes, em San Fernando, Madrid, onde foi expulso por um ano, por liderar protestos dos estudantes. É na Academia de Belas Artes que Dalí conhece o poeta Frederico Garcia Lorca. Dizem que os dois eram amantes. Em 1926, conhece Picasso em Paris. Ele se inspirava nas obras e no cubismo. Era fascinado pela teoria de Freud, a expressão do inconsciente, mas Freud não gostava da associação com o movimento surrealista. Mas se não fosse pelo surrealismo, a sua teoria não seria tão conhecida e compreendida. Era um grande admirador de Diego Velázquez, por isso o bigode. Em 1934, casa-se com Gala Elord, uma musa para ele. Em 1989, em 23 de janeiro, ele falece. Em O Mel é Mais Doce que o Sangue, podemos ver os primeiros sinais surrealistas. Esta obra foi feita para o poeta Lorca. Dalí utilizava do método paranoico crítico, que utilizava de objetos reais em situações incoerentes ou estranhas, chegando ao inconsciente, através da meditação ou alucinações autoinduzidas. Ele dizia que suas obras eram fotografias de sonhos pintadas à mão. A Persistência da Memória é o quadro mais conhecido de Dalí, feito em seus 28 anos, e hoje encontra-se no Museu de Nova York, o MoMA. Temos uma paisagem desértica que acaba ao mar, Cadaqués ao fundo, 3 relógios escorrendo e um relógio com formigas.
Formigas e moscas eram um símbolo de morte e putrefação nas obras de Dalí. O quadro é uma mistura de degustação de camembert junto com a esposa e a teoria da relatividade do tempo e do espaço de Einstein, onde o tempo morre para que a memória possa sobreviver fora dele, podendo representar também o momento em que fazemos uma coisa que não queremos fazer e o tempo passa lentamente. Dalí produz um segundo quadro após alguns anos, a desintegração da persistência da memória, onde ele se baseia em átomos. Nesses dois quadros podemos ver a evolução do pensamento de Dalí, antes com o tempo relacionado a Einstein e também as teorias de Freud, e no segundo quadro, os átomos. A obra de arte O Sono não se trata de um autorretrato de Dalí, mas de uma personificação do sono. Um monstro crisálico sendo sustentado por 11 muletas principais, onde se uma delas caísse o acordaria, mostrando a fragilidade do estado de sono. Por outro lado, representa o colapso do corpo durante o sono e o domínio do inconsciente nos sonhos. A riqueza nos detalhes promove a ideia do absurdo e do inconsciente. Nesse último slide eu trouxe mais algumas curiosidades sobre como Dalí pensava e homenageava algumas pessoas, como por exemplo os dois primeiros quadros da esquerda, o de cima é o grande masturbador e o de baixo o jogo lúdibre. Os dois falam da masturbação. Inclusive o de cima fala de um momento em que ele estava longe de sua esposa, Gala. Ao lado dele temos a alucinação parcial, 6 aparições de Lenin sobre o piano, que foi o ano em que ele começa a dar suporte, apoio a Hitler. Abaixo temos a imagem desaparece, onde aparecem 2 imagens diferentes, o rosto de um homem, Velázquez, e uma mulher, como se ela estivesse lendo alguma coisa, um livro. Ao lado temos Leda Atômica, que foi uma homenagem à sua musa inspiradora, sua esposa, Gala. Entre os principais artistas do movimento surrealista, nós podemos citar a presença de Frida Kahlo, que foi uma mulher mexicana que nasceu no início do século XX. A Frida foi tão importante dentro desse movimento porque ela trouxe representatividade para a causa feminina. É claro que dentro desse contexto cultural, no qual ela se encaixava. Inclusive, ela influenciou diversas mulheres a seguirem dentro desse movimento. Não só no movimento surrealista, mas como neste meio artístico completo, assim. É curioso falar sobre a Frida, porque o que trouxe ela a esse meio da arte, esse meio das pinturas, foi um trágico acidente no qual ela estava num bonde, e esse bonde colidiu com um trem, o que resultou na paraplegia dela. Ela ficou paraplégica. E como ela não podia mexer os membros inferiores, ela começou a pintar. A arte influenciou muito nesse estado que ela estava. Então, ela expressava os seus sentimentos, as suas angústias, os seus receios, as suas desilusões amorosas nas telas. Então, esse surrealismo era dado em cima dos seus sentimentos, em cima das suas angústias. A Frida foi introduzida dentro desse movimento surrealista pelo teórico desse movimento, o André Breton. Ele chegou a mencionar uma vez que o México era o país mais surrealista por conta da presença de Frida Kahlo. Só que em contrapartida, a artista não se considerava surrealista. Ela chegou a citar uma vez que não pintava sonhos, ela pintava apenas a sua própria realidade. E como o movimento surrealista ele mesclava o inconsciente com os sonhos, ela acreditava que pintava aquilo que vivia. Então, todas as suas frustrações, tanto relacionadas à infância, quando ela foi diagnosticada com poliomielite, e um pouco depois, quando ela tinha 18 anos, que houve o acidente, o qual a deixou paraplégica, e até durante o decorrer da sua vida, decorrer da sua trajetória, no qual ela teve diversas desilusões amorosas. Todos esses aspectos influenciaram as obras de Frida, inclusive em suas angústias, nos seus medos e todos os seus receios. A primeira exposição da Frida ocorreu na década de 30, quando ela expôs suas obras no Museu de Nova York.
Só que essa influência começou a se intensificar ainda mais quando as suas obras foram expostas no Museu de Louvre, em Paris, porque foi a partir desse momento que ela ganhou mais notoriedade, mais prestígio dentro de uma sociedade. Infelizmente, a pintora partiu na década de 50, em consequência a um grave caso de pneumonia. Só que ela nos deixou um legado completamente importante, tanto da pessoa que era, em relação à sua independência, à sua interferência política, interferência cultural, e em relação às suas obras também, que demonstravam muito do que a pintora sentia, do que ela vivia, dentro da cama, em sua casa e dentro de suas relações. Em sua trajetória, a pintora pintou mais de 100 telas. Entre as mais famosas, nós podemos citar o Hospital Henry Ford, As Duas Fridas e, por fim, a Coluna Partida. No ano de 1932, a pintora sofre um aborto e ela pinta a obra O Hospital Henry Ford, o hospital no qual ela é levada quando isso ocorre. A gente consegue perceber nessa obra que ela está na cama, ensanguentada, e que tem uma lágrima no olho dela, porque a pintora sonhava muito em ser mãe, ela tinha esse desejo. Então, foi muito frustrante para ela ter perdido a criança. A gente consegue perceber que ela está na cama, que tem diversas linhas que significam um cordão umbilical, então ligados a diversos elementos. A gente pode citar como os elementos principais o bebê e a flor que o Diego Rivera deu para ela. O Diego, que no caso era o marido. No ano de 1939, a pintora surge com outro autorretrato, que no caso são As Duas Fridas. O principal objetivo dessa pintura foi a conexão que as duas personagens têm e a relação de personalidade. As duas têm personalidades completamente diferentes, exemplificadas pela própria Frida. Inclusive, a primeira Frida, ela tem uma vestimenta um pouco mais neutra, e a segunda é uma vestimenta completamente mais marcante, mais vibrante. Inclusive, a gente pode notar pelo tom das cores. A conexão que há entre essas duas figuras está relacionada na artéria, a artéria que une as duas figuras. No ano de 1944, após uma cirurgia, no qual a pintora realizou na sua coluna vertebral, ela nos expõe a sua obra Coluna Partida. A gente consegue perceber nessa obra que a pintora possui uma coluna jônica no lugar da sua coluna vertebral. Essa coluna está meio desestruturada. Além disso, a gente também consegue perceber que a pintora está em pé. Geralmente ela se encontra deitada ou sentada, né? Nessa exposição ela está de pé. Outro aspecto também que a gente pode citar é que a pintura está repleta de pregos. Esses pregos significam a dor que a pintora sentia. E apesar dela estar chorando, a sua posição, a sua expressão é completamente séria. Ela não mostra dor nessa expressão. Inclusive, a gente também pode citar um espartilho de metal que está revestido de pano que cobre todo o tronco da artista. René François Ghislain Magritte nasceu no dia 21 de novembro de 1898. Começou a pintar nos seus 12 anos e não parou desde então. Aos 18 anos foi aceito na Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelas. Seus primeiros trabalhos datam de 1915, trazendo influência do impressionismo. Em 1926, inspirado pelo artista Giorno de Chirino, Magritte lançou seu primeiro trabalho surrealista. No ano seguinte, Magritte se muda para Paris, se relacionando com a vanguarda artística parisiense. Ao retornar a Bruxelas, Magritte focou no desenvolvimento de suas técnicas e estilos, resultando em obras com composições desconexas e consideradas perturbadoras. Suas principais obras foram produzidas no final dos anos 1920 até metade dos anos 1960. René Magritte morreu em Bruxelas em 15 de agosto de 1967. Era característico de Magritte representar em suas obras assuntos comuns do dia a dia,
mas quase sempre escolhia por apontar para o desconhecido, provocando sensações de curiosidade e desconforto. Podemos ver as sensações no quadro A Traição das Imagens. Nessa obra, Magritte estabelece elementos contraditórios, causando confusão e suspense e utilizando da linguagem para passar uma mensagem de que nada é o que parece. Já no quadro Os Amantes, Magritte referencia um clichê cinematográfico muito conhecido, o beijo em close, mas subverte o prazer voyeurístico do público ao tapar a face do casal. Na obra O Espelho Falso, podemos ver um grande olho, mas sem pálpebras. No lugar temos um céu azul luminoso. A obra pode ser interpretada de que modo que o espelho que Magritte fala mostra uma imagem mecânica e impessoal, e o olho é seleto e subjetivo. É como se estivéssemos vendo através dos olhos de Magritte. Já na obra O Filho do Homem, o nome do quadro faz alusão a expressões religiosas que no cristianismo representa Jesus. Novamente, Magritte brinca com o tema de esconder e do desconhecido. Para alguns, a maçã pode representar o pecado, cobrindo o rosto do homem, sugerindo novamente o suspense e o que não podemos ver. O movimento surrealista foi ingressando em outras áreas da arte, como o cinema, após André Breton publicar o Manifesto do Surrealismo, o que permitiu a criação de grandes obras como Um Cão Andaluz, dirigido por Luis Buñuel e Salvador Dalí. Os filmes surrealistas, segundo Buñuel, não deveriam permitir explicações racionais ou psicológicas. A primeira cena do filme, Um Cão Andaluz, já se inicia de modo chocante, com Buñuel cortando o olho de uma mulher com uma navalha. Essa cena tem a intenção de demonstrar que para uma pessoa poder ver a surrealidade, deve primeiro se desprender das amarras da sociedade e se livrar do instrumento que lhe faz enxergar o que é real. O filme continua com cenas como formigas aparecendo na mão do personagem, um burro morto em cima do piano, um livro que se transforma em arma e entre outros. Os filmes surrealistas apresentam uma narrativa confusa, com saltos no tempo e dificuldade de definir o que é sonho e o que não é, assim como metáforas que sucumbem ao mundo real repleto de enigmas, deixando o espectador com múltiplas interpretações. Após a Segunda Guerra Mundial, o que antes eram vistos como elementos puramente surrealistas passaram a ser partes essenciais ao se misturarem em meio a outros elementos cinematográficos diversos. O cinema apresentou grandes possibilidades para o movimento surrealista expressar os seus sonhos mais confusos e explorar o subconsciente humano. Assim como no filme Entre Ato, dirigido por René Clair, onde uma bailarina se transforma em um homem e um carro funerário viaja pelos trilhos de uma montanha russa. O surrealismo foi muito mais do que um movimento artístico ou estético. Ele configurou-se como uma maneira de enxergar a vida e o mundo. Mesmo com o fim do movimento puramente surrealista, os seus elementos continuaram influenciando outros artistas. Podemos observar iconografias de artes surrealistas e artistas do movimento sendo utilizadas atualmente, como a série espanhola La Casa de Papel, onde os assaltantes usam as máscaras com o rosto do pintor Salvador Dalí. É um exemplo de como o surrealismo continua causando impacto atualmente. A escolha pela máscara se dá pelo fato do pintor ser o principal nome do movimento surrealista e ter nascido na Espanha. Outro ponto é que o trabalho de Salvador Dalí era considerado rebelde, criando uma identificação com os personagens.